problema não está sempre no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Daí que as obrigações cansem mais do que é razoável, e às vezes façam adoecer. Não se trata de uma fadiga feliz, mas tensa, gravosa, desagradável e, em definitivo, não assumida. Essa sédia pastoral pode ter origem diversas. Alguns caem nela por sustentarem projetos irrealizáveis e não viverem de bom grado o que poderiam razoavelmente fazer. Outros, por não aceitarem a custosa evolução dos processos e querem que tudo caia do céu. Outros, por se apegarem a alguns projetos ou a sonhos de sucesso cultivados pela sua vaidade. Outros, por terem perdido o contato real com o povo numa despersonalização da pastoral, que leva a prestar mais atenção à organização do que às pessoas, acabando assim por se entusiasmarem mais que a tabela de marcha, do que com a própria marcha. Outros ainda caem na sédia, por não saberem esperar e quererem dominar o ritmo da vida. A ânsia odiana de chegar a resultados imediatos faz com que os agentes pastorais não tolerem facilmente o que signifique alguma contradição, um aparente fracasso, uma crítica, uma cruz. Assim, se gera a maior ameaça, que é o pragmatismo cinzento da vida cotidiana da igreja, na qual, aparentemente, tudo procede dentro da normalidade, mas na realidade a fé vai se deteriorando e degenerando na mesquinhez. Desenvolver a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmo, vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração, como o mais precioso elixir do demônio, chamados para iluminar e comunicar. Vida, acabam por se deixar cativar por coisas que só geram a escuridão e o cansaço interior e corroem o dinamismo apostólico. Por tudo isso, permite que insista. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não ao pessimismo estéril. A alegria do evangelho é tal que nada e ninguém lá poderá tirar. Os males do nosso mundo e da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamo-lo como desafios para crescer. Além disso, o olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, sem esquecer que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa fé é desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser transformada e a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. 50 anos depois do Concílio do Vaticano II, apesar de nos entristecerem as misérias do nosso tempo e estarmos longe de optimismo ingênuo, o maior realismo não deve significar menor confiança no espírito, nem menor generosidade. Nesse sentido, podemos voltar a ouvir as palavras pronunciadas pelo Beato João 23, naquele memorável 11 de outubro de 1962. Chegam-nos aos ouvidos insinuações de almas, ardosas, sem dúvida no zelo, mas não dotadas de um grande sentido de descrição e moderação. Nos tempos atuais, não vêm senão prevaricações e ruins, mas a nós parece-nos que devemos discordar desses profetas de desgraças, que anunciam o acontecimento sempre em falso, como se estivesse eminente o fim do mundo.
Na ordem presente das coisas, a misericordiosa providência está nos levantando para uma ordem de relações humanas, que por obra dos homens, e a maior parte das vezes, para além do que eles esperam, se encaminham para o cumprimento dos seus desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, converge para o bem da igreja. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor, a ousadia, é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Quem começa sem confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra seus talentos. Ora, com dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que seguir em frente, sem se dar por vencido, e recordar o que disse o Senhor a São Paulo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte da vitória, que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. O mau espírito da derrota é irmão da tentação de separar prematuramente o trigo do joio, resultado de uma desconfiança ansiosa e egocêntrica. É verdade que, em alguns lugares, se produziu uma desertificação espiritual, frutos dos projetos de sociedades que querem construir sem Deus, ou que destroem as suas raízes cristãs. Lá no mundo cristão, está a tornar-se estéril e se esgota como uma terra excessivamente desfrutada, que se transforma em poeira. Noutros países, a resistência violenta ao cristianismo obriga os cristãos a viverem a sua fé às escondidas, no país que amam. Esta é outra forma muito triste de deserto. E a própria família ou o lugar do trabalho pode ser também o tal ambiente árido, onde há que conservar a fé e procurar irradiá-la. Mas é precisamente a partir da experiência desse deserto, deste vazio, que podemos redescobrir a alegria de crer, a sua importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida. Assim sendo, no mundo de hoje, há inúmeros sinais da sede de Deus, do sentido último da vida, ainda que muitas vezes expressos implícita ou negativamente. E no deserto existe, sobretudo, a necessidade de pessoas de fé, que, com as suas próprias vidas, indiquem o caminho para a terra prometida, mantendo assim viva a esperança. Em todo caso, já em todo caso, lá somos chamados a ser pessoas, cântaros, para dar e beber aos outros. Às vezes o cântaro transforma-se numa pesada cruz, mas foi precisamente na cruz que o Senhor, transpassado, se nos entregou como fonte de água viva. Não deixemos que nos roubem a esperança. Você está no Conteúdo Inaciano.